Muito bem, irmãos. Meditando na palavra de Deus, eu me detive sobre esse versículo 15 do capítulo 57 do livro de Isaías. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. O fato é que, lendo esse versículo, eu fiquei imaginando como nós temos visto uma sensível mudança na sociedade, quando se tem valorizado de maneira absurda a superficialidade, a relatividade, a competição, a aparência e o imediato. E pensando e constatando esse fato, a pergunta que nos assalta é essa: onde vamos parar? Onde vamos parar? A quietude, a piedade, a paz, essas qualidades deram lugar à agitação interior que se materializa interferindo nas relações cognitivas e espirituais de cada um de nós. Essa inversão de valores, meus irmãos, tornou o homem mais egoísta, mais violento, mais insensível e muito mais arrogante. Veja bem o que diz a palavra. A palavra diz que o Senhor habita num lugar alto e santo, porém, numa concessão extraordinária de sua misericórdia para conosco, Ele habita também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Temas como contrição e humildade perderam espaço para a vida de máscaras afiveladas ao rosto natural, que desfilam pelo picadeiro da vida. Resgatar estas marcas de contrição e humildade é promover mudanças de atitude que resultarão, com certeza, num olhar mais aprofundado a respeito de quem é o homem e qual sua relação com o Deus Altíssimo. Este mesmo Deus que se revela neste versículo do capítulo 57 do profeta Isaías, como alto e sublime, ele também é transcendente por natureza, cuja eternidade revela a sua santidade, bem como ele é imanente por decisão, cuja epifania revela a sua intimidade. Irmãos, sua plenitude preenche todos os espaços, tanto os elevados quanto os terrenos e pessoais. Ele preenche tanto os céus como a alma do homem sequioso que a busque. A propósito, houve um escritor mexicano, Amado Nervo, que escreveu uma coletânea de poemas publicada em 1918, a qual denominou de Plenitude. Nessa obra, o autor busca a perfeição espiritual e a plenitude, e revela uma veia mística de alguém que experimentou a sede da alma em um silencioso diálogo com Deus. Amado Nervo se dirige ao Deus para ele desconhecido com uma sincera humildade que a mim me tocou. Ele diz: não sou demasiado sábio para te negar, ó Senhor, e basta abrir os olhos para te encontrar.
Não sou demasiado sábio para te negar, ó Senhor. E basta abrir os olhos para te encontrar. Irmãos, é esse Deus que nos convida à contrição e à humildade. É esse Deus que deseja um relacionamento íntimo conosco, seus filhos. Portanto, a minha preposição desta manhã são 2 convites aos quais Deus quer que atendamos. O primeiro deles é o convite à contrição. Os dicionários dizem que contrição é sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos e pela ofensa a Deus, menos pelo receio do castigo do que pelo amor e gratidão à divindade. Eu vou repetir. É um sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos e pela ofensa a Deus, menos pelo receio do castigo do que pelo amor e pela gratidão à divindade. O coração contrito, meu amado, é aquele que se descobre diante da majestosa presença de um Deus santo e que não suporta tal glória sem que o arrependimento venha a romper as barreiras do pecado que já tomara seu lugar. É a reação imediata, carregada de tristeza por ter magoado o coração e a santidade desse Deus poderoso. É a confissão honesta, verdadeira, reacionária contra o domínio do pecado. É a confissão honesta que nos faz cair de joelhos e reconhecer em alto e bom som: ai de mim, que sou pecador, e meus olhos viram a glória de Deus Santo. As Escrituras nos dão conta que no ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías vê o Senhor assentado em seu alto e sublime trono, como nós meditamos aqui no domingo próximo passado. As orlas de suas vestes cobriam aquele lugar, o templo do Senhor. Isaías viu serafins que voavam e que cobriam do alto a baixo a presença do Senhor. Posso vislumbrar, através das Escrituras, a extasiante imagem vista pelo profeta, numa cena perfeita da grandeza do nosso bom Deus. Diz as Escrituras que quando Isaías contemplou a glória de Deus, ele viu sua fragilidade, ele viu a sua pequenez e disse: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, lembremos-nos, contrição é o sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos e pela ofensa a Deus, menos pelo receio do castigo do que pelo amor e gratidão à divindade. Isso lhes conduz a alguma conclusão? Vejam só, menos pelo receio do castigo do que pelo amor e gratidão à divindade. Isso me induz à convicção de que esta visão só está ao alcance daqueles que têm tido uma experiência pessoal com Deus, daqueles que têm Jesus Cristo em sua vida como Senhor e Salvador, porque a constatação de algo episodal, de algo circunstancial na vida nossa. Eu tenho dito a esta igreja, e não me cansarei de fazê-lo, o pecado na vida do cristão não é uma constante. O pecado na vida do cristão é uma circunstância, é uma ocorrência
circunstancial, porque nós não vivemos no pecado. Nós não vivemos nem para o pecado, nem no pecado, uma vez que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Pecamos porque somos humanos, temos essa natureza, mas quando fazemos, somos incomodados pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não nos deixa confortáveis, até que confessemos o nosso pecado e reconstruamos nosso relacionamento com Deus. Porque não é pelo castigo, pelo receio do castigo que nós nos arrependemos, mas é pela tristeza que sentimos em face de havermos ofendido, ferido o coração daquele a quem amamos e a quem devemos tanta gratidão, o nosso eterno Deus, o alto e sublime. É esse o convite ao qual devemos atender sem hesitação. Você pode ser achado assim, agora mesmo, na presença de Deus, extasiado diante dela. Deus lhe convida à contrição. Decida-se, irmão amado. O segundo convite que Deus nos faz é a humildade. O mesmo dicionário apresenta assim: humildade é a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Mas São Tomás de Aquino deu uma amplitude maior ao conceito de humildade. Ele levantou a questão da atitude de humildade dos homens para com os homens e respondeu da seguinte maneira: observa-se nos homens uma dupla realidade, aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. A humildade, no entanto, no sentido mais próprio, é a reverência do homem submetido a Deus. Então, para que haja uma humildade verdadeira, é preciso que nós nos submetamos a Deus. É notório o pêndulo evidenciado na vida de muitos de nós. Ora somos descobertos em falsa modéstia, ora em autodiminuição, ofendendo assim a nossa posição de filhos de Deus, ora somos descobertos em arrogância e egoísmo, voltados para comparações fúteis, tentando buscar padrões humanos aos quais temos decidido suplantar. Mas onde está o equilíbrio? Exatamente na observância de que somos o que somos exclusivamente pela graça do Senhor derramada em nossas vidas. É somente esta graça, nada mais do que esta graça divina, que pode explicar o que e quem nós somos. A humildade tem grande importância dentro do cristianismo. Dada essa relevância do ponto de vista religioso, não é de estranhar que a teologia tenha abordado sua reflexão em um amplo sentido. Pode-se dizer que a humildade busca sua própria excelência e que só pode ser encontrada em Deus. É por isso que se entende a importância da humildade do ponto de vista religioso, pois é uma virtude que inclina o homem a Deus, na medida em que o mesmo reconhece as suas limitações e tenta superá-las. Quando Jesus pregou o sermão que define o caráter do verdadeiro discípulo, suas palavras iniciais, diretas ao coração, foram essas: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele continuou a pregar durante mais 3 capítulos, porém muitos ouvintes não o ouviram, porque nunca passaram da linha
de partida. Mesmo hoje, a maior parte da mensagem do Evangelho cai em ouvidos moucos de homens e mulheres arrogantes que não querem mesmo reconhecer a posição de Jesus Cristo como Senhor. Mas o Mestre nem por isso reduziu os padrões, nem por isso construiu exceções. Ele não abriu uma porta extra para entrarem os arrogantes ou os quase humildes. Ele manteve intacto o seu requisito fundamental, porque ele reflete a exigência eterna do próprio Deus. Deus nunca aceitou o homem cheio de orgulho que pensava fazer as coisas ao seu próprio modo. Ao contrário, de toda a sabedoria dos homens carnais, tendentes a adquirir poder e posição, Deus aceita exclusivamente os humildes. O profeta Miqueias assimilou perfeitamente a ideia quando citou as palavras do próprio Deus no capítulo 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. As Escrituras deixam perfeitamente claro que não há outra maneira de caminhar com Deus. Ou andamos humildemente com o nosso Deus, ou não andamos de modo algum com Ele. O convite dele foi feito: anda na minha presença e ser perfeito. Deus não quer mais nada para que andemos em sua presença, senão humildade, porque quanto ao mais é andando com Ele que nós nos aperfeiçoamos. Jesus andou no meio de homens carnais e enfrentou tremendo desafio. Como poderia ele capturar seus corações para moldá-los como servos humildes que o Pai quer? Não foi uma tarefa fácil. Ele falava frequentemente de humildade e mostrava em sua vida de serviço o que significa elevar os outros acima de nós mesmos. Quem poderia exemplificar melhor a humildade voluntária do que o próprio Deus, que deixou sua habitação celestial para servir e mesmo morrer pelos homens pecadores? Esta, aliás, é a essência do apelo irresistível do apóstolo São Paulo, feito aos Filipenses, no capítulo 2, versos 3 a 8. Dois exemplos mostram claramente como Jesus ressaltava a humildade para seus apóstolos. O primeiro está em Mateus 18, de 1 a 4. Os apóstolos frequentemente disputavam entre si sobre a grandeza, sobre o lugar de maior proeminência ao lado do Mestre. Dois deles, uma vez, foram tão ousados a ponto de pedir que fossem colocados acima dos seus colegas quando chegassem ao reino. Jesus respondeu à atitude deles, chamando uma criança. Enquanto esses homens crescidos olhavam, Jesus começou a pregar um sermão memorável. Disse ele: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O segundo exemplo, ainda mais tocante, é registrado: vos exaltará. É a graça de Deus que nos faz compreender nossa posição e nos conhecer a nós mesmos. Passamos por seu crivo, por sua lente, e é por ela que sabemos através de nós mesmos. A graça é o favor imerecido. Irmãos amados, meus queridos paroquianos,
Deixemos o próprio Isaías relatar a vontade de Deus para nós, pois quando o Senhor encontra um ser humano que aceita o seu convite para ter um coração contrito e um espírito humilde, tem um propósito, é para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito, que ele vem ao nosso encontro e nos socorre. Que a paz deste bom Deus, que excede todo o entendimento, venha sobre as nossas vidas. Com certeza, quando o nosso eu e o nosso orgulho descer conosco e se misturar com as águas do rio, então subiremos como Naamã, absolutamente curados. Para tanto, abramos mão de tudo o que somos, só para nos curvar em adoração diante do Senhor. Clamemos a Ele para que quebre o nosso orgulho. Desçamos e mergulhemos nas águas do amor do Pai e peçamos: Senhor, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã. Ele quebrará o nosso orgulho e nos dará novo ânimo e novo alento, pois esta é a sua promessa. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Oh, amados, que Deus nos abençoe. Amém?